2001, capítulo 29. Andar na luz. Foi-me mostrado que o povo de Deus demora demasiado sob nuvens. Não é vontade dele que eles vivam em incredulidade. Jesus é luz e nele não há treva alguma. Seus filhos são filhos da luz, são renovados à sua imagem e chamados das trevas para sua maravilhosa luz. Ele é a luz do mundo, e assim são os que o seguem. Não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Quanto mais rigorosamente se esforçar o povo de Deus para imitar a Cristo, tanto mais perseverantemente serão eles perseguidos pelo inimigo. Sua proximidade de Cristo, porém, fortalece-os para resistir aos esforços de seu astuto inimigo para os alienar de Cristo. Foi-me mostrado que há demasiado comparar-nos uns aos outros, tomando, por exemplo, mortais falíveis, quando temos um seguro e infalível modelo. Não nos devemos medir pelo mundo, nem pelas opiniões dos homens, nem pelo que nós éramos antes de abraçarmos a verdade. Nossa fé e posição no mundo, porém, tais como são agora, devem ser comparados com o que poderiam ter sido, caso nossa direção tivesse sido sempre para frente e para cima, desde que professamos ser seguidores de Cristo. Esta é a única comparação digna de confiança que se pode fazer. Em qualquer outra, haverá engano. Se o caráter moral e o estado espiritual do povo de Deus não correspondem às bênçãos, privilégios e luz a eles concedidos, são pesados na balança e os anjos fazem o registro, em falta. Quanto a alguns, parece que lhes é oculto seu verdadeiro estado. Eles veem a verdade, mas não lhe percebem a importância ou suas reivindicações. Ouvem a verdade, mas não a compreendem plenamente, porque não harmonizam com ela sua vida, não sendo, portanto, santificados pela obediência à mesma. Todavia, eles descansam tão desinteressados e satisfeitos, como se a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite fossem adiante deles, sinal do favor de Deus. Professam conhecer a Deus, mas negam-no com as obras. Contam-se como seu povo escolhido e peculiar. Todavia, sua presença e poder de salvar perfeitamente raro se manifestam entre eles. Quão grandes são as trevas dessas pessoas! No entanto, elas não sabem. A luz resplandece, elas, porém, não a compreendem. Não há mais forte ilusão a enganar a mente humana do que a que as faz crer que são justas e que Deus aceita suas obras quando estão pecando contra ele. Tomam a forma da piedade pelo espírito e poder da mesma. Julgam-se ricos e que de nada têm falta quando são pobres, miseráveis, cegos e nus, carecidos de tudo. Alguns há que professam ser seguidores de Cristo e todavia não fazem nenhum esforço no sentido espiritual. Em todos os empreendimentos mundanos, desenvolvem esforços e manifestam ambição de conseguir seu objetivo e realizar o desejado fim. No empreendimento da vida eterna, no entanto, em que tudo está em jogo e sua felicidade eterna depende de seu triunfo, procedem com tanta indiferença como se não fossem agentes morais, como se outro estivesse jogando a partida da vida por eles e eles não tivessem nada a fazer senão aguardar os resultados. Oh, que loucura, que demência! Se todos manifestarem na vida eterna tão somente aquele grau de ambição, zelo e diligência que mostram em seus empreendimentos mundanos, serão vitoriosos. Cada um, eu vi, tem de obter por si mesmo uma experiência, todos têm de desempenhar bem e fielmente sua parte na partida da vida. Satanás vigia sua oportunidade de apoderar-se das preciosas graças quando estamos desapercebidos, e teremos um renhido conflito com as forças das trevas para conservar essas graças ou readquirir uma graça celeste, caso, por falta de vigilância, a venhamos a perder. Alerta quanto ao conflito. Foi-me mostrado, porém, que é privilégio dos cristãos alcançar de Deus força para conservar todo o precioso dom. A oração fervente e eficaz será considerada no céu. Quando os servos de Cristo tomam o escudo da fé como sua defesa e a espada do Espírito para combater, há perigo no acampamento do adversário e deve ser feita alguma coisa.
A perseguição e as dificuldades apenas esperam que os que se acham dotados de poder do alto os chamem à ação. Quando a verdade, em sua simplicidade e força, prevalecer entre os crentes e for posta contra o espírito do mundo, evidenciar-se-á que não há concórdia entre Cristo e Belial. Os discípulos de Cristo devem ser exemplos vivos da vida e espírito de seu Senhor. Jovens velhos têm diante de si um conflito, uma guerra. Não devem dormir nem por um momento. Um perigoso inimigo está constantemente alerta para os desencaminhar e vencer. Os crentes, na verdade presente, devem ser tão vigilantes como seu adversário e manifestar sabedoria em resistir a Satanás. Farão eles isto? Perseverarão eles nesta peleja? Serão cuidadosos de afastar-se de toda iniquidade? Cristo é negado de muitas maneiras. Podemos negá-lo por falar em contrário da verdade, por falar mal dos outros, por conversas e gracejos tolos ou por palavras ociosas. Nestas coisas manifestamos bem pouco tato ou sabedoria. Tornamo-nos fracos. São débeis nossos esforços para resistir a nosso grande inimigo e somos vencidos. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E devido à falta de vigilância, confessamos que Cristo não está em nós. Os que hesitam em consagrar-se sem reservas a Deus fazem uma fraca obra no seguir a Cristo. Seguem-no a tão grande distância que a metade do tempo não sabem se estão seguindo suas pegadas ou as do grande maligno. Por que somos tão tardios em renunciar a nossos interesses nas coisas deste mundo e tomar a Cristo como nossa única porção? Por que havemos nós de desejar conservar a amizade dos inimigos do Senhor e seguir-lhes os costumes e ser guiados por suas opiniões? Cumpre haver inteira entrega a Deus, entrega sem reservas, abandono e afastamento do amor do mundo e das coisas terrenas, ou não podemos ser discípulos de Cristo. A vida e espírito de Cristo é a única norma de excelência e perfeição, e nossa única direção segura é seguir-lhe o exemplo. Se assim fizermos, ele nos guiará por seu conselho, recebendo-nos depois em glória. Precisamos esforçar-nos diligentemente e estar dispostos a sofrer muito, a fim de seguir as pisadas de nosso Redentor. Deus está pronto a trabalhar por nós, a dar de seu abundante espírito, caso por isto nos esforcemos, vivamos para isto e nisto creiamos. E então podemos andar na luz como ele na luz está. Podemos nutrir-nos de seu amor e beber de sua farta plenitude. Se a oração particular e a leitura das Escrituras são negligenciadas hoje, amanhã elas poderão ser omitidas com menos protestos da consciência. Haverá uma longa lista de omissões, tudo por causa de um único grão semeado no solo do coração. Por outro lado, todo raio de luz acariciado dará uma colheita de luz. A tentação, uma vez resistida, dará poder para resistir mais firmemente a segunda vez. Toda nova vitória ganha sobre o próprio eu aplainará o caminho para mais elevados e mais nobres triunfos. Toda vitória é uma semente semeada para a vida eterna. Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 65. O trabalho em favor dos que erram. Cristo identificou-se com as necessidades de seu povo. As necessidades e sofrimentos desse povo eram seus também. Diz ele: tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus 25, versos 35 e 36. Os servos de Deus devem ter coração ternamente afeiçoado de sincero amor para com os seguidores de Cristo. Devem manifestar aquele profundo interesse que Jesus nos apresenta no cuidado do pastor para com a ovelha perdida, seguir o exemplo dado por Cristo e exercer a mesma compaixão e benignidade e o mesmo terno e